Gente, então vamos lá, tá iniciando. Quero agradecer a participação da professora Patrícia por ter disponibilizado um tempo aí na sua agenda para estar compartilhando seu conhecimento com os nossos estudantes de ensino médio, pessoas que estão aqui possivelmente são interessadas em ingressar na área de jornalismo. Então, eu tenho certeza que todos eles estão sedentes aí por perguntas e curiosidades para estar perguntando como funciona o jornalismo, onde o jornalismo pode atuar, média salarial, né? Então, assim, eu mesmo sou muito curioso com o setor, eu acho o setor lindo, né? Então, vou deixar aí com vocês. Eu estou aqui para lhe ajudar no que for necessário, tá? Vi que você trouxe aí um auxiliar, então vou auxiliar menos ainda hoje, né? Mas fique à vontade, professor e Matheus, para dar o show de vocês e qualquer coisa, só chamar meu nome. Obrigado, tá? Obrigada, Bruno. Boa tarde, né, a todas e a todos que estão aqui. É um prazer, né? Aceitei esse convite com muito prazer para a gente conversar um pouquinho sobre jornalismo, sobre mercado, né? O que é o jornalista profissional, o que faz o jornalista profissional diante aí de tantas profissões que surgem no mercado digital, né? O jornalismo ele está no meio desse turbilhão de influencers, de TikTokers, de Instagrams e tantas outras pessoas que surgem nesse cenário, né? E aí a gente vai falar um pouquinho que também o jornalista pode desenvolver esse tipo de atividade, né? Matheus, vamos colocar a nossa apresentação e aí nós vamos expor aqui. A gente fez uma Preciso de apresentação. autorização aqui para também compartilhar. Matheus está totalmente desautorizado de Só tudo. um minuto, Matheus, eu vou lhe autorizar em tudo, viu? Ok. Compartilhar aqui, destacar para todos, tornar um apresentador. Isso. Acho que agora você consegue, Matheus. Testa aí. Consigo, vou compartilhar. Nós trouxemos uma apresentação, né, enxuta também, para não ficar aqui falando e vocês só ouvindo, né? Então, a gente quer uma interação, nós vamos apresentar um material enxuto com o básico, né, assim, do que é o jornalismo, o que é esse profissional, trazendo um pouquinho o contexto aí, né, dos desafios na era digital e da desinformação, de tanta fake news e de tantas coisas que a gente recebe pelo WhatsApp, pelo Instagram e tantas outras redes, né? E depois disso a gente abre aí para as perguntas de vocês e para vocês tirarem dúvidas. Bom, então vamos lá, né? O nosso workshop de jornalismo, a nossa temática é as profissões em comunicação e os desafios na era digital e da desinformação, aqui com o foco específico da atividade jornalística. Matheus consegue passar aí? Bom, eu sou Patrícia Lima, né? Eu sou doutora em jornalismo, mestra em comunicação, coordeno e também sou professora nos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda da Estácio aqui de Brasília, né? Então a gente também tem aí uma experiência, um pouquinho da perspectiva do mercado publicitário. Sou pesquisadora na área de sociologia profissional, no jornalismo, em mídias digitais, nas transformações da profissão do jornalismo e na comunicação nessa era digital. Bom, vou me apresentar aqui para vocês também. Eu sou Matheus Nascimento, eu sou jornalista também, eu tenho MBA em Marketing e Comunicação para Mídias Digitais. Atualmente eu atuo como assessor de comunicação na Câmara dos Deputados aqui em Brasília e também sou pesquisador, né, em comunicação com foco em mídias digitais, juntamente com a professora Patrícia. A gente tem algumas pesquisas aí nessa linha mais voltada para mídias digitais, com bastante foco em jornalismo de dados, né? Devolver a palavra para a professora Patrícia, mais para frente converso mais um pouquinho com vocês. Perfeito. O Matheus é nosso, né? Agora não é mais ex, né? Mas fez a graduação em jornalismo com a gente aqui na Estácio, a pós-graduação dele também, e agora está ingressando também na área de ciências de dados, né? Tudo a ver aqui com o nosso mercado. Então vamos lá, né? Para a gente iniciar bem o nosso bate-papo, que é o jornalismo, né? É uma profissão que é tão comentada, uma profissão que foi tão desafiada agora nesse processo de pandemia, né? Que a gente ainda está vivenciando, infelizmente. Mas o jornalismo foi uma profissão essencial, né, nesse processo de esclarecer as informações para a gente, de trazer números, de trazer dados sobre a pandemia, inclusive de checar, né, de trazer assim, olha, isso é fato, isso é fake, né, não acredite nisso. A gente viu tanta receita, né, para curar a Covid, né, então o jornalismo cumpriu um papel muito essencial, o papel que ele sempre teve na sociedade, né,
um papel que é de suma importância, de relevância. Pense um pouco em uns, né, em segundos, se não existisse o jornalismo, como que seria o processo de informação que nós teríamos, né? Então, o jornalismo é uma atividade profissional como qualquer outra, né? Como qualquer outra área da saúde, das ciências exatas, né? Então, precisa de formação, né, nessa área. É uma atividade profissional, a gente tem dentro dessa atividade, né, uma rotina de trabalho. Então, não é porque eu sou jornalista que eu posso fazer o que eu quero, da forma que eu quero, é só ir lá, gravar, aparecer, né? Não é assim, né? Tudo tem roteiro, tudo tem rotina, tudo tem prática também, como qualquer outra profissão. Então, a gente tem dentro dessa profissão alguns objetivos, alguns verbos, né, que são primordiais para o exercício da profissão, que é a coleta, a investigação, a checagem, que foi uma palavra que entrou na moda também na pandemia, a gente escuta muito essa palavra, né? Precisa checar, precisa pesquisar, né? No nosso grupo aí de família do WhatsApp, se é fake news, checa, pesquisa, né? Isso é uma atuação do jornalismo e transmitir informações ao público em geral. Então, dentro do processo do que é entender o jornalismo, a gente tem que entender que é uma profissão, né? O jornalismo é uma profissão e que essa profissão ela tem um papel muito importante na sociedade, que é coletar, investigar, checar e transmitir informações ao público. E aí a gente tem uma rotina de trabalho nesse processo, né? Que é primeiro, uma definição de pauta, né? A gente não começa do nada, né, gente? Assim, hoje eu acordei e vou fazer isso. Não é isso, né? Nós definimos um assunto. Imagina, acontece bilhões de coisas ao mesmo tempo. Nós estamos aqui agora e certamente está acontecendo um acidente, alguém está morrendo, alguém está numa sala de cirurgia, alguém está passeando, alguém está comendo, alguém está dormindo, está acontecendo 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo, né? E dentro desse zilhão de coisas que acontecem, o que se torna notícia? Não é tudo que é notícia, né? Então, o que é que se torna notícia? Essa escolha faz parte do jornalismo. São os jornalistas que nos dizem o que é ou não notícia. O que a gente vê na televisão é pré-determinado, né? O que a gente vê no jornal, nas redes sociais, é pré-determinado. Então, a gente tem ali uma definição de pauta, uma definição de acontecimento, que precisa ter relevância, que precisa ter impacto. Por exemplo, né? Quando envolve uma grande figura pública, um jogador, um influencer, né? E envolve a professora Patrícia. Quem vai ser noticiado? O jogador de futebol, né, gente? Então, assim, tudo tem impacto, tudo tem relevância. Então, a gente tem uma reunião de pauta para escolher o que vai se tornar notícia, uma pesquisa prévia sobre esse assunto, então, tem que se saber o que está noticiando. O contato com as fontes é muito importante, né? Então, eu preciso de fontes, né, para me respaldar. Olha, quem está falando isso é essa pessoa, né? Eu não estou tirando isso da minha cabeça, igual aquele meme, né? Fontes, para que fontes, né? Se eu tenho isso aqui, não funciona bem assim, a gente precisa sim de fontes, né? A produção, então, tem todo um processo produtivo da matéria, da notícia, da reportagem, né? E aí entram as técnicas jornalísticas que o jornalista aprende no processo de formação dele na faculdade, que é de 4 anos, né? Então, não é tão rápido, não é tão simples, para vocês terem ideia também, né? A edição, então, você escreve ou produz e passa para um editor, que já é outra função dentro do jornalismo, que é aquele que, né, lê, prepara, vê o que sai, vê o que fica nesse produto jornalístico, e a publicação. E óbvio que agora, dentro do que a gente está vivenciando, uma atualização constante, né? Então, assim, o F5 faz parte do jornalismo nesse contexto digital, né? Então, a todo tempo a notícia está sendo atualizada. Aqui eu estou colocando o processo que a gente conhece clássico do jornalismo, mas no contexto digital a gente tem algumas inversões aqui de papel, de processo, né? Então, assim, essa atualização contínua, né? Muitas vezes a gente publica primeiro para depois, né, fazer uma produção, ir atrás de outras informações. Por quê? Porque hoje a gente quer tudo muito rápido, está acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, inclusive, a notícia encurtou, né? A gente vê muita notícia preparada para as redes sociais, para o Twitter, né? Para o Instagram. Então, eu vejo alguma coisa no Instagram, que agora está copiando o TikTok, né? Não sei se vocês já acompanharam a atualização.
Então, assim, a gente abre, inclusive, aquele negócio tá com som, né? Eu não gostei disso. Mas ali você tem a legenda, você tem todo um que a gente chama no jornalismo de lead. Você tem um leadzinho, você tem as principais informações, né? Vamos lá, Matheus. Então, para a gente ver que o jornalismo não se faz, né? Quando a gente vê esses influencers, é fácil de fazer. Inclusive, nem é fácil ser influencer, tá, gente? Tem uma rotina produtiva, tem tudo, né? E quem é o jornalista profissional? Por que a gente diz que o jornalista tem que ser profissional? Porque tem muito jornalista não profissional por aí, né? Então, assim, muita gente bate no peito e diz, eu sou jornalista, né? Porque eu publico, até influencer, né? Agora a gente tem um código, inclusive, né? Os influencers eles já estão dentro de um parâmetro ético do código de publicidade, por exemplo, né? Não se pode dizer o que quer e fazer o que quer na rede, né? Então tem muita gente fazendo o que quer, né? Da forma que quer e não é bem assim. A gente tem um processo de profissionalização dessa pessoa, né? Então vamos lá, quem é esse profissional, né? Primeiro nós defendemos o jornalista profissional, aquele que vai lá para a academia, que passa o tempo dele, se forma, passa os 4 anos dele, pega o diploma. Esse sim pode bater no pé e dizer eu sou jornalista, né, de verdade, né? Então, qual a importância da formação acadêmica? Essencial, a principal, né? O que eu acabei de comentar para vocês. Então, assim, escolhi o jornalismo, então você vai se formar, vai passar por um processo em que você vai aprender desde quando surgiu a comunicação, os primeiros jornais, as técnicas, a redação, a apuração, a publicação, então tudo isso, ética, né? Que é algo também que está bem sensível hoje. Então, esse profissional ele precisa ser formado, ele precisa ser uma pessoa igual a gente que passa pelo ensino médio, pelo ensino fundamental, isso é uma formação, né? Então, o ensino superior também representa isso e no jornalismo é essencial. O que diferencia, né, esse profissional de qualquer outro escritor? Por que a gente colocou escritor, né? Essa palavrinha escritor, né? Porque hoje o que a gente mais tem é escritor, assim, gente. Galera, é um negócio assim surreal, né? Todo mundo quer viralizar, todo mundo quer ganhar rios de dinheiro, né, no digital, e tem uma diferença sim, né? Por exemplo, eu tenho vários alunos agora de primeiro semestre, que eu espero que vocês, né, possam, depois desse contato aqui, escolher o jornalismo, que são influencers, né? Eu tenho alunos que são famosos, inclusive, no TikTok, no Instagram, mas que estão lá, né, no curso, buscando, porque eles sabem, né, que eles precisam de um diferencial, que eles precisam de uma formação, que eles precisam entender a edição de uma mensagem, de um produto, que um produto é diferente de outro, né? Como que eu vou esquematizar, como que eu vou gravar, quais são as técnicas de fotografia, de vídeo, de iluminação. Então, assim, quem tem essa formação é o diferente, né? Diferente de qualquer outro que faz de qualquer forma, né? Esse profissional, ele tem responsabilidades, né? Então, a ética está aí batendo na nossa porta, principalmente injúria, difamação, calúnia, né? Dentro das redes, as pessoas opinando muito sobre muitas coisas. Então, o papel do jornalista é trabalhar com esse senso de responsabilidade ética, né? Tanto que o jornalismo cumpriu isso aí, vem cumprindo muito bem na pandemia, com números, com dados, né? Então, uma dessas atribuições e responsabilidade é a ética, né? É defender o que a gente chama de verdade, de transparência. Então, a informação verdadeira, a transparência tem que prevalecer. E o papel social desse jornalista profissional? Eu acho que é até redundante, né, esse ponto, porque, assim, é o profissional que a sociedade necessita, né? Assim como a gente necessita de médicos, de engenheiros, de advogados, de tantas outras profissões, a gente necessita também do jornalista, né? O jornalista formado, o jornalista sério, aquele que leva a informação séria, aquele que apura, aquele que checa, aquele que investiga, né? Então, sem o jornalismo, a sociedade também ela perderia o seu foco, né? Se a gente para pensar, você imagina a gente sem informação, sem apuração, sem pessoas que façam esse serviço de ir lá e apurar e dizer, olha, é por aqui ou é por ali, né? Então, esse é o nosso primeiro momento assim de esclarecimento. E aí o Matheus vai falar um pouquinho desse contexto dentro do digital, né? Dentro desses aspectos do digital e da desinformação. Bom,
Vou comentar aqui um pouquinho com vocês sobre os desafios que a gente enfrenta, né, sendo jornalista aí nesse mundo digital, com essas mudanças constantes que acontecem na nossa vida praticamente todos os dias. Eu me formei em 2017, 5 anos em jornalismo, né, e em marketing digital foi há menos tempo, agora foi em 2020, bem no meio da pandemia que eu finalizei minha pós-graduação. E a grade de jornalismo de 2017 para cá está totalmente diferente, ela já foi totalmente reformulada, porque as necessidades do mercado exigem que na academia também você tenha essa mudança, né? Então, é algo que a gente precisa estar sempre se atualizando. A gente para de estudar formalmente, né, dentro da academia, mas a gente, de fato, nunca para de estudar, porque a gente tem que se atualizar sempre sobre as novidades, sobre os novos formatos, as novas formas de fazer comunicação e com o digital, isso se intensifica demais, porque as tecnologias elas estão evoluindo de forma exponencial, né? Então, a cada dia a gente vê as coisas de uma forma totalmente diferente, uma forma que ontem a gente achava que era inimaginável comunicar, hoje é totalmente possível e tangível. Então, para a gente entender um pouquinho desse contexto de como as coisas mudam, né? Porque eu acho que a maioria de vocês aqui são bem novos e pode parecer para vocês que a internet sempre esteve aí, né? A gente sempre teve tudo isso disponível na palma das nossas mãos, mas não é bem assim. A internet, ela começa, né, ali, é inventada na década de 60, há bastante tempo, mas não tanto assim, se a gente for pensar por um lado. Tem gente que já vivenciou em uma época que a internet nem era inventada, gente que está viva hoje em dia ainda e vivenciou um mundo que a internet nem existia. Ela foi criada com fins militares, ali nos anos 60, e ela é chamada de ARPANET. Esse projeto começou com esse nome, ARPANET, exclusivamente com fins militares, e depois começa a ser difundido nas academias, nas faculdades, nos Estados Unidos e na Europa. Então, ali em 1970 e 1980, a gente tem uma expansão dessa rede de computadores, mais pessoas começam a ter acesso à internet e a essa rede, né, de computadores interligados, porque a internet nada mais é do que vários computadores interligados e você consegue informações desses computadores de uma forma rápida na palma da sua mão. E no jornalismo, a internet começa a ser introduzida ali também na década de 70 e 80. Os computadores começam a chegar nas redações jornalísticas, inicialmente nos Estados Unidos e na Europa, e depois no Brasil, ali já nos anos 80 aqui no Brasil, né? Isso primeiro nas grandes redações, as redações que tinham mais estrutura, que tem esses computadores para os jornalistas trabalharem. E no começo, quando a internet começa a entrar, né, fazer parte da rotina dos jornalistas, ela entra como algo, um suporte apenas ali para eles. O computador primeiro era basicamente uma máquina de escrever diferente, que era para eles digitarem textos. Depois os jornais passam a criar portais online, que servem basicamente como uma cópia do que era impresso e ia para o digital. E isso vai evoluindo e a gente tem várias fases do jornalismo digital até chegar ao que a gente tem hoje, né? 1990 é uma grande virada de chave para a internet e para a forma como nós, usuários, lidamos com essa tecnologia, porque foi inventada a World Wide Web, o www, que a gente digitava antes, hoje em dia acho que ninguém nem digita mais www quando vai digitar um endereço na internet, mas antigamente a gente digitava. Então, a World Wide Web, ela muda totalmente essa interface da máquina com o usuário, né? Ela facilita a criação de portais, facilita a forma que a gente navega pela internet, então é uma grande virada de chave, e a partir disso, ali nos anos 2000, a gente tem um boom da produção de dados digitais, porque os dados digitais nada mais são do que informações do que a gente consome, do que a gente produz na internet. Então, uma mensagem de texto que você manda para alguém é um dado digital que você está gerando. Então, com a invenção da World Wide Web e a popularização dos computadores, a gente começa ali nos anos 2000 também com as redes sociais. Nos anos 2000 tem o Orkut, que eu acho que vocês nem devem saber do que se trata, mas era uma rede social que a gente
usava ali no início dos anos 2000 para conversar com as pessoas, era bem limitada, mas ela virou uma febre no início dos anos 2000, então muita gente começa a usar. Depois vem aí Facebook, Twitter, Instagram, até chegar aí hoje no TikTok, a gente tem uma quantidade de vídeos que são criados diariamente, assim, absurda, que em algum tempo atrás a gente não imaginava, que vídeo, quem viralizava com vídeo antigamente era no YouTube. E o YouTube, você tinha um tempo de produção, você lançava, tipo, quem lançava 2 vídeos por semana já era, assim, uma pessoa que estava ali num nível de produção altíssimo. E hoje em dia, você, no TikTok, você lança 5, 6 vídeos por dia e uma pessoa só, né? Então, é algo que há alguns poucos anos atrás era impensável, que hoje em dia é totalmente trivial para a gente, né? Bom, e como consequência da introdução dos computadores, da internet na rotina do jornalista, né, acontecem algumas coisas. Uma delas é o foco no imediatismo, que o jornalismo ele vira tudo muito para agora. Antigamente a gente tinha um tempo maior para poder produzir uma notícia, para poder apurar melhor o fato, porque o jornal, no máximo, assim, você tinha período mínimo de 24 horas, que você começava ali uma produção para sair no jornal do outro dia, né? Porque o jornal ia rodar no outro dia e ia sair impressa. Com a internet isso muda, porque saiu a notícia agora, se você demorar 2 horas para soltar ela, já tá velha, todo mundo já soltou. Tem um blogueiro comentando sobre essa notícia, e você, um jornalista sério, perdeu a oportunidade de falar, porque teve que seguir um rito específico. Por isso que a professora Patrícia falou que aquele rito que ela mostrou ali para vocês, da produção jornalística, ele é meio que subvertido agora no digital, porque muita coisa que a gente não tem tempo de fazer naquele processo. Então, é óbvio que a gente tem que sempre se atentar. A checagem é algo que tem que estar em todas as etapas da produção jornalística. Desde o início, você tem que estar checando informação e atualizando também sua notícia quando você publica. E nessa questão do imediatismo também, a gente tem muito a questão do jornalismo viral, voltado para a rede social, que o jornalismo ele precisa viralizar, porque o jornalismo ele também é um negócio, né? Ele também precisa de dinheiro para ele ser feito, precisa de dinheiro. O jornalista precisa de dinheiro para sobreviver, a empresa jornalística precisa de dinheiro para se manter no ar. Então, nesse turbilhão de informações, assim, nesse mar de informações que a gente tem todos os dias na internet, a gente precisa competir com todo mundo que está viralizando e achar uma forma de tornar a notícia interessante, pensar aquela notícia não só para o meu portal, mas também como essa notícia vai virar um tweet legal, que as pessoas vão ter interesse em ler, como essa notícia pode virar um videozinho curto no TikTok para eu atrair um público jovem para o meu portal. Então, tudo isso a gente passa a ter que pensar com jornalismo no mundo digital. E também isso aí traz alguns benefícios e alguns desafios. Acho que eu já comentei aqui com vocês. Um dos benefícios, assim, que principais, eu acho que de grande ganho para o jornalismo que a internet e as mídias digitais trazem, né? É a questão do jornalista poder ter contato com qualquer pessoa do mundo, de qualquer lugar que ele esteja. Então, antigamente, era caríssimo para os veículos manterem correspondentes um em cada lugar do mundo, porque pelo menos nas principais capitais do mundo, para você poder apurar notícia quando acontecia alguma coisa, alguma notícia internacional. Hoje em dia, não, você não precisa ter um correspondente em cada ponto do mundo. Você simplesmente, estando em qualquer lugar, estando aqui em Brasília, eu consigo entrar em contato com alguém do Japão para apurar uma informação sobre algum fato que aconteceu lá. Eu tendo um contato pelo WhatsApp, uma videochamada, isso se tornou muito mais fácil, eu consigo com muito mais facilidade até mesmo gravar uma entrevista, né, por uma videochamada, como a gente está fazendo aqui agora, a gente consegue ter esse recurso dentro do jornalismo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das fake news e da checagem, né? Porque esse mundo digital também, essa questão do imediatismo, também do sensacionalismo, né? Que chega muito com a internet, aumenta muito com a internet, porque, como eu disse, a notícia precisa de um espaço, precisa competir por um espaço com todas as informações que estão por aí, então a gente acaba tendendo para alguns títulos meio sensacionalistas que acabam por causar desinformação às vezes. E aí entra também a questão da checagem, que está cada vez mais importante e essencial.
Para comentar um pouquinho sobre as fake news e a questão da checagem com vocês, a gente trouxe... antes eu vou comentar aqui mais um pouquinho, antes de mostrar os exemplos, já ia pular para os exemplos. Mas, enfim, falar também sobre como as redes sociais elas têm impactado no aumento dessa circulação de notícias falsas, né? Porque nas redes sociais qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa, e hoje em dia nem pessoa, né? Robô, você cria um robozinho aí que consegue compartilhar notícia para todos os cantos do mundo de forma super rápida. Isso aumenta muito, isso ajuda muito a aumentar a circulação de notícia falsa. E aí, com isso, surge as agências de checagem, que são agências que são focadas em checar informações na internet, que circulam na internet. Então, veículos sérios como o G1, que é da Globo, o UOL, que tem a Folha de São Paulo, né, que é do grupo UOL, e diversos outros veículos, eles passam a criar portais especificamente para checar notícias falsas. Tamanha quantidade de notícia falsa que surge todo dia, a gente precisa de agências específicas para fazerem esse trabalho. E elas têm se mostrado extremamente importantes e necessárias nesse mundo cada vez mais caótico de informações que a gente vive, né? Então, a gente trouxe alguns exemplos aqui de 3 agências de focagem de notícias, até mesmo para vocês conhecerem, caso vocês não conheçam, e passarem a utilizar elas no dia a dia de vocês para checar informações, notícias que vocês eventualmente recebam no WhatsApp aí, né? Bom, professora Patrícia, você quer começar? Quero. Vai lá. Vamos lá. Esse primeiro exemplo que nós trouxemos, que é da agência de checagem, ou que a gente chama de fact-checking, né? Do G1, da Globo, né? Que eles chamam de fato ou fake. Então, assim, gente, segue no Instagram, porque isso ajuda muito, né? Até a gente que está aí no mercado já segue, porque tem informações que nós recebemos, ou que a gente vê, né, nas redes, que a gente fica assim, pô, tá, não é muito, assim, acho que é mentira, né? Acho que é falso isso aqui, mas, né, a gente vai lá, clica, cai em golpe, né? Então, é interessante, e o jornalismo faz muito bem esse papel, né? Ainda bem. Então, aqui nós trouxemos uma fake, né? Que o G1 foi lá, fez a checagem, para vocês terem noção, são equipes voltadas só para. Olha o contexto que nós chegamos no século XXI, né? Criar espaços dentro da redação. Então, lá dentro da redação tem equipes voltadas somente para fazer checagem. Porque você imagina o volume de trabalho diário, né? Porque o tanto de notícia falsa, de coisa fake que roda no nosso dia a dia não é brincadeira. Então, assim, tem equipes montadas, centrais, realmente agências mesmo, né, de checagem para desmentir, né, algumas informações que rodam no nosso dia a dia. E aí nós trouxemos essa, né, hashtag fake, a foto que a rainha, né, que mostra a rainha Elizabeth lá dando um título de cavaleiro, né, imagina, a um gato, né, então imagina, você olha isso aqui, né, gato, eu particularmente adoro gato, então assim, você acha o gato fofo, lindo, maravilhosinho, ai que lindinho, né, aí manda no grupo, manda não sei aonde, isso vai viralizando, isso se propaga. E o título de cavaleiro, né, na Inglaterra é algo muito sério, né, um senhor título, não é dado a qualquer pessoa, né, então para a rainha dar esse título, a pessoa tem que ter realizado aí muitas coisas na vida, inclusive, né, são pessoas mais velhas que recebem, pessoas que têm um reconhecimento social e um trabalho, né, dentro aí da sociedade. E aí fizeram essa montagem, né? E o que a gente mais tem hoje é processo avançado de edição de vídeo e imagem. E alguém pegou, tirou lá o Real Cavaleiro, né? E colocou um gatinho, né? Inclusive a espada muito bem empunhada aí pela rainha na cabeça do gatinho. E isso viralizou, isso rodou as redes sociais. E é fake, né, gente? Informação que é muito importante. Pegaram algo fofo, algo bonitinho, que a gente gosta de compartilhar e colocaram uma informação muito séria dentro desse contexto, né? Então, o G1 foi lá, fez um trabalho, e às vezes são trabalhos de coisas que são tão banais que se a gente pensasse um pouquinho, a gente iria, né, ver que tem alguma coisa errada, que realmente é falso, né? O segundo exemplo, o Matheus que vai falar, né, Matheus? Que é outro também que foi aí
recente, né, gente? Uma coisa que a gente vem caindo muito, né? Ver Uhum. dinheiro, todo mundo quer dinheiro, né? Esse segundo exemplo que a gente trouxe para vocês é da agência Lupa. Essa agência, ela faz parte da revista Piauí, que é uma revista de jornalismo incrível, assim, se vocês tiverem interesse em conhecer, quem tiver interesse nessa área de jornalismo, eu recomendo muito que conheçam a Piauí, porque é uma das melhores revistas, assim, do meu ponto de vista de jornalismo do Brasil. E aí, essa agência, eles foram atrás de verificar um golpe que estava circulando aí, do Nubank, o Nubank prometendo um Pix de 50 reais, né? E aí começou a circular pelo WhatsApp essa promoção do Nubank, e eles foram atrás de verificar se era verdadeiro ou não, e como era um pouco óbvio, era um golpe, né? Tratava-se de um golpe. E, assim, é uma verificação muito simples que eles fizeram, que é basicamente você entrar no site, nos canais oficiais do Nubank, no site, no Instagram, no Facebook, e ver. Tem alguma informação falando sobre essa promoção? Porque é uma coisa estranha. Por que um banco vai sair dando Pix de 50 reais, assim, de graça, né? Numa promoção de Dia das Mães? Porque banco só quer tomar da gente, né, gente? Quer dar dinheiro pra gente que é bom, é difícil. Aí eles fizeram um trabalho muito simples, que foi verificar se tinha alguma coisa nos canais oficiais do Nubank, que não tinha nada. E aí eles foram atrás de ver, e o final era que era de fato um golpe. E direto acontece isso, provavelmente agora Dia dos Namorados também deve acontecer. Se aparecer algum aí, vocês já desconfiem, porque todo dia vai surgir algum golpe. Eu acho que 90% das pessoas já deve ter recebido pelo menos uma mensagem de golpe. 90%, acho que eu estou sendo aqui muito otimista. Deve ter recebido alguma mensagem de golpe alguma vez na vida. Opa, por fim, temos. Comenta aí, professora Patrícia. Posso, aí você fala do robozinho, né? Então, assim, a gente tem um canal também que é muito importante da gente, né, seguir, que é o Fato ou Boato, que é da Justiça Eleitoral, e agora, né, ano de eleições, eu acho que é muito importante a gente ficar bem de olho, né, nesse contexto aí das eleições que se aproximando. Então, eles desmentiram, né, aí que o voto para presidente é válido, mesmo que você vote nulo ou branco nos demais cargos, né? Então, construíram essa fake news, né? E isso foi viralizado, né? Agora, na parte das eleições, a gente vai vivenciar muitas essas informações, né? Sobre voto nulo, voto branco, votar nisso, fazer aquilo, né? Possivelmente vai sair fake news sobre a questão quem fez, né, aquela atualização de título no app, então a gente vai ver muita coisa, vai ouvir e ver muita coisa assim, né, relacionada a isso. E essa checagem aqui que a Justiça Eleitoral fez, ela já tinha sido feita em 2018, então é um rumor antigo que já tinha circulado nas redes sociais nas eleições de 2018, ela começa a voltar agora em 2022, né, chegando perto da época das eleições. E é uma coisa que a gente vê muito também, que são notícias que são tiradas de contexto, às vezes uma coisa que de fato aconteceu, e hoje em dia, a gente não tem muito costume de clicar, né? A gente lê a chamada ali do link e acha que a notícia é basicamente aquilo. Aí você pega uma notícia antiga que já circulou e joga ela fora de contexto, como se estivesse acontecendo hoje. E hoje, tipo assim, ela muda totalmente o contexto do que aconteceu. Então, então a gente tem que ter esse cuidado de verificar a data da informação, em qual contexto aquilo foi noticiado, para poder, né, ver se é de fato algo verdadeiro ou algo falso. E essa página da Justiça Eleitoral, acho que ela vai ser primordial agora nesse ano, e recomendo a todos que acessem. Opa! E por fim, a gente trouxe uma dica aqui para vocês, que é um bot da agência Aos Fatos, que também é uma agência de fact-checking. E acho que vou deixar a professora Patrícia falar dela, que ela vai saber falar melhor desse robozinho. O robozinho Fátima, né? Você manda direitinho aí qualquer coisa que você acha que é falso para o Aos Fatos, né? Que é uma agência também bem conhecida. E aí eles entregam a notícia para você direto no celular, né? Você adiciona, manda esse oizinho aí e eles fazem esse serviço, né? Então, bastante importante. As agências de checagem cresceram muito nesse contexto de pandemia, né? De notícias falsas.
Creio que seja isso, né, Matheus? Chegamos ao fim, né? Muito obrigada a todos, né, que se dispuseram aqui a nos ouvir. Espero que tenha sido esclarecedor, né? Se tiver alguma dúvida, a gente está disponível para esclarecer ou as perguntas, enfim, né? Então, obrigada mesmo. Bruno? Professora, oi, pronto, estava tentando desbloquear. Professora, primeiro queria agradecer pelas informações, eu acho que foi de grande valia para todo mundo, principalmente falar sobre fake news no momento que a gente vem tão importante, que é esse momento eleitoral que vai se aproximando, então a gente sabe que vão surgir muitas fake news aí, e a gente sabe que o trabalho do jornalista nesse momento é muito importante, né? Então, de fato, fico muito feliz a gente ter profissionais tão seguros quanto vocês. Eu espero que para os participantes que estão aqui, eles possam ter se descoberto como jornalistas e possam estar vindo para a Estácio, obviamente, para estar fazendo essa graduação conosco. Muito obrigado também, tá, Matheus, pela sua disponibilidade e desculpa aí pela aquela desencontro de início, né, de dar certo, não dá, dar certo, não dá, mas eu acho que faz parte da tecnologia, como a professora falou, né? Acho que aqui não tivemos dúvidas, pelo menos no chat, os meninos não têm nenhuma pergunta, né? Eu acho que de fato ficou tudo muito bem esclarecido. Foi rápido, mas foi bem direcionado, né? E é isso, tá? Agradeço imensamente. Queria pedir a todos que estão participando aqui do workshop que não deixem de preencher o formulário para receber o certificado de vocês. É muito importante, né, para vocês. E é isso, professor. Espero que a gente tenha outros momentos como esse. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Matheus, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu espero que sejam até breve, que a gente tenha outros momentos como esse, tá? Obrigada a você, Bruno. Obrigada ao pessoal que está aqui. Gente, vem para o jornalismo, que dá bom, dá tudo de bom. É verdade. Obrigado aí, gente, pela atenção de vocês. Em momentos que vivemos como hoje, o jornalismo é muito importante. Precisamos. Obrigado, gente. Tudo de bom. Obrigada.